Muito boa noite a todos. Boa noite. Caros irmãos e irmãs em Cristo, é uma grande alegria estar aqui, rever amigos tão queridos e conhecer os novos que hoje estou vendo pela primeira vez. Vamos compartilhar um estudo de hoje, intitulado Moradores nas Estrelas, que está bem sintonizado com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje no nosso planeta. E eu vou começar contando a história de um velho árabe analfabeto. E esse árabe, ele rezava com tanto fervor todas as noites, com tanta devoção, que o chefe, o rico chefe de uma grande caravana, ficou intrigado com aquilo e mandou chamá-lo à presença dele. Falou, mas por que é que oras com tanto fervor? Como é que sabes se Deus existe, se nenhum menos sabe ler? E o velho árabe, com todo o respeito, disse, grande Senhor, eu conheço a presença do nosso Pai Celestial, a existência dele, pelos sinais dele. Como assim? Perguntou o chefe. O velho empregado humildemente sorriu e falou assim, quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa bem distante, como é que o senhor sabe quem escreveu a carta? Pela letra. Ok. E quando o senhor vai comprar uma joia, né, para colocar aqui na coleção, caravana, como é que o senhor verifica a procedência dessa joia? Pela marca do ourives. O velho empregado, sorridente, continuou. E quando o senhor está na tenda à noite e ouve os passos dos animais andando ao redor da tenda, como é que no outro dia sabe se foi um cavalo, se foi um carneiro ou um boi? Pelos rastros. Então, o humilde servo convidou-o para fora da barraca e apontando para o céu, onde brilhava a lua cercado por estrelas cintilantes, falou, Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. E então, o velho caravaneiro, com os olhos marejados de lágrimas, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Esta linda história nos foi trazida pelo espírito Meimei, através da psicografia de Chico Xavier. E nós sabemos, temos algumas informações a respeito do nosso universo, dos galáxias, dos planetas, e até bem pouco tempo, o que nós tínhamos de mais assim, do topo, era o telescópio Hubble. É o que a gente tinha essas informações. E agora, há pouco tempo, mais precisamente, em julho de 2022, veio o telescópio James Webb, com informações fantásticas, extraordinárias, que tremeu as bases de tudo que é a astronomia, de tudo que se era conhecido no mundo atual. O James Webb trouxe imagens fantásticas de um pequenino pedaço do universo conhecido. Um pedacinho bem pequenininho mesmo do universo conhecido. Conhecido aqui é a palavra-chave. E nesse pedacinho pequenininho do universo conhecido, provou-se com fotos e com uma série de documentos que existem 2 trilhões de galáxias. Gente, eu estou falando de 2 trilhões de galáxias. A minha cabecinha de terráqueo dá um nó. Eu não consigo entender. Porque 1 trilhão, eu só sei que precisa de 12 zeros depois do 1. Não me pergunta mais nada que eu não sei. Mas precisa de 12 zeros depois do 1 para dar 1 trilhão. E nós estamos falando aqui de 2 trilhões de galáxias num pedacinho pequenininho do universo conhecido. Isso está provado. Isso não é passivo de discussão. Quem quiser discutir pode até ir lá na NASA e tal, perguntar, quem sabe eles até com certeza vão te dar uma explicação melhor que eu. Mas eu acredito neles, nisso pelo menos eu acredito. O James Webb, ele foi
construída em parceria com a NASA, com a Estação Espacial, Aeroespacial, acho que é Aeroespacial, não sei bem o nome, sei que é do Canadá, e a Europeia. Entre essas três organizações que constituíram. Então, nós sabemos que essas informações são verídicas, né? E veja bem, nesse pedacinho pequenininho que nós estamos falando, é o foco do nosso estudo. Porque é o que a gente tem de concreto. Então, eu vou fazer 4 afirmações aqui categóricas, comprovadas pela ciência. A primeira delas é essa que eu acabei de falar, que existem 2 trilhões de galáxias num pequeno pedaço do universo conhecido. Vale lembrar que já se fala de multiversos. Tem o resto do universo desconhecido da gente e já os multiversos, não vou nem entrar aí, que as nossas cabeças de terráqueos não conseguem segurar toda essa informação. Então, ficar só com os 2 trilhões, acho que está de bom tamanho. Então, isso daí é fato. Outro fato que já conhecemos, o número 2 que eu vou citar aqui, que nós sabemos que desses 2 trilhões de galáxias, uma delas é a nossa Via Láctea. E na nossa Via Láctea existem 12 bilhões de estrelas. 12 bilhões sendo bem conservador, porque já existe algumas correntes que dizem que é bem mais do que 200 bilhões. Mas vamos ser assim moderados e vamos ficar só com 200 bilhões de sóis. Uma delas é a nossa galáxia. E também nós sabemos que o nosso Sol está nessa galáxia. Ele tem o seu conjunto de planetas e está situado na periferia da galáxia, num cantinho bem humilde da galáxia, ali no braço de Órion, onde se encontram quase todas as estrelas que nós conseguimos ver a olho nu. Só boa parte do planeta a gente consegue ver quase todas elas. Isso também já estava confirmado antigamente, até mesmo pelo Hubble e outras informações. O de novo do James Webb foi só os 2 trilhões de galáxias, o resto já era conhecido. E nós sabemos, né, que nosso sistema solar é composto de 8 planetas. 8 hoje, né, porque teve um tempo que era 9, quando o Plutão era considerado planeta. O Plutão é aquela história, é um flip-flop, vai e volta, vai e volta. Às vezes ele é planeta, às vezes não é, não é, hoje não é. Então, hoje nós temos 8 planetas conhecidos. Vocês podem garantir que tem mais, que é só os 8 mesmo, ou tem mais algum? Quem é aqui que pode garantir isso? Eu não garanto nada, eu só estou falando que a gente sabe que são 8 conhecidos. Vai que tem mais. Alguma literatura espiritualista que a gente lê, não da doutrina espírita, mas outras eu gosto de ler muito, a gente dizem que são 12 planetas, mas isso daí não vou entrar nesse mérito não, só para que achar claro aqui que são 8 conhecidos pela ciência oficial. E também nós sabemos, a 4ª informação que eu vou afirmar aqui hoje, é que até o momento, dentro do que nos foi dado saber, 24 homens encarnados americanos circularam ao redor do nosso satélite, a Lua. E 12 deles efetivamente pisaram o solo lunar. O primeiro deles foi o Neil Armstrong, que foi em julho de 1969. Obrigada, esqueci o 9. Então, nós sabemos que também isso é uma realidade. Tá? Então, todas essas informações que eu trouxe aqui agora não são especulações, não são teorias, não são achismos, são informações devidamente comprovadas. E aí, agora vamos verificar o que é que nos diz a doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, nas perguntas de 55 a 59, Kardec pergunta aos espíritos sobre a pluralidade dos mundos. E os espíritos nos dizem que todos os mundos são habitados, obviamente que não com o mesmo corpo físico que existe na Terra. Existe um mundo e até eles até falam, isso já é no Evangelho, segundo o Espiritismo,
que a diferença é tão grande, é maior do que se a gente comparar os peixes que vivem no mar com as aves que vivem no ar. Mas que existe vida, existe. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, aprendemos sobre as diferentes categorias de mundos que o Kardec classificou em 5, mais para forma didática, né? Para a gente conseguir visualizar melhor. Os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, que é o nosso, por enquanto, os mundos de regeneração, os mundos felizes e ditosos, os mundos celestes onde vivemos. Não vamos aqui agora adentrar na especificação de cada um deles, mesmo em função do tempo, mas só para lembrar que isso, na doutrina espírita, isso nós aprendemos. Que a nossa espinha dorsal, né, de tudo que nós fazemos é a doutrina espírita. Vai lá, vamos tirar a prova, está lá. Né? Então nós sabemos que existe. Existe, ó, é bem maior essa categoria, porque pode existir um mundo primitivo que está iniciando e um mundo primitivo já maduro, avançado, passando para a transição. Um mundo de expiação e provas que acabou de deixar de ser primitivo e vai, e vai estar passando para a regeneração, haja visto o presente momento. Né? E assim vai. Então, nesse intervalo aqui, existe uma infinidade de categorias, mas dá para a gente ter uma noção. Então, isso daqui, a gente pode entender que são verdades. Tem a verdade da ciência, que eu apresentei inicialmente, e a verdade da doutrina espírita. Então, quando a gente verifica isso, nós continuamos nas obras complementares, na evolução em 2 mundos. O André Luiz nos fala o seguinte, eu vou ler textualmente o que ele fala aqui. Para idearmos, de algum modo, a grandeza inconcebível da criação, comparemos a nossa galáxia a uma grande cidade, perdida entre incontáveis grandes cidades de um país cuja extensão não conseguimos prever. Achei assim fantástica essa comparação do André Luiz, quando ele compara a nossa galáxia a uma grande cidade interestelar. E essas cidades, elas existem ao longo, por todo um grande país desconhecido, que a gente não tem nem noção do tamanho, que é o universo. Né? E agora, já o André Luiz falou isso. Então, se a gente fosse basear nessa analogia do André Luiz, vamos fazer uma comparação da nossa realidade para entender um pouquinho melhor, ter uma perspectiva melhor da nossa comparação com esse mundão de meu Deus aí para cima. Para cima é uma maneira da gente falar, né? A gente sabe que não é para cima, é por tudo. Então, se o André Luiz está dizendo que o nosso sistema, que nós vivemos, né, nessa grande cidade, que é a galáxia, nós podemos entender que o nosso sistema solar é um prédiozinho de 8 andares situado na periferia da cidade. O sistema solar situado na periferia da galáxia. Então, o nosso sistema solar é ali, ó, aquele prédiozinho. O que é um prédio de 8 andares, gente? Né? Prédiozinho de 8 andares lá na periferia, ali. Sistema solar, 8 planetas. Seguindo essa analogia, nós moramos onde? No 3º andar, planeta Terra. Nós moramos no 3º andar. E dentro desse andar, existem os países, existem os apartamentos. A grande maioria dos habitantes do andar nunca saiu do apartamento. Alguns sim, alguns transitam, vão de um apartamento para o outro, vão de um país para o outro, mas a maioria está ali, ó, quietinha dentro do seu apartamento, nunca botou carinha para fora, nem sabe como é que é, a grande maioria. Vive só dentro do seu país. E muitos moram dentro do quarto, nunca saiu do quarto, nunca saiu da própria cidade. É uma analogia simples, bem simples, mas se a gente parar para pensar e se situar com o universo, dá para ter uma noção de qual que é o nosso papel, qual que é a nossa importância. Somos cisquinho, mas extremamente importante na criação.
Porque para Deus Pai todos somos importantes, não importa o nosso tamanho. A gente está fazendo essa comparação de nosso planeta, nós, terráqueos, em relação ao universo, e nós somos importantes para o Pai. Nós sabemos que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus, nós sabemos disso. E aí, nesse momento único da nossa história, vale a pena lembrar uma mensagem que nos traz o nosso querido Chico Xavier. Ele trouxe essa mensagem há 53 anos atrás, num programa chamado Pinga Fogo, que passava na extinta Rede Tupi. Quem aqui que já ouviu falar da Rede Tupi ou que conhece? Alguém conhece a Rede Tupi? Eu sou jovem, não conheço. Já contaram a idade. Eu sou jovem. Contaram a idade, quem conhece a Rede Tupi. Para o pessoal mais jovem que não conhece, a Rede Tupi é uma rede de televisão que foi muito famosa. Eu ouvi falar, tá, gente? Eu também não conheci, não. Que era muito famosa naquele tempo, já fechou e tudo. E o Chico Xavier, ele tinha um programa lá, né? Ele tinha um programa. Ele participava desse programa chamado Pinga Fogo, onde se faziam entrevistas e tal. E esse aqui, que eu vou ler aqui textualmente, porque é um vídeo do Chico. E eu copiei o vídeo, copiei na íntegra, porque eu achei tão interessante, eu fiquei tão assim, mas como é que pode? Há 53 anos atrás, olha o que está acontecendo aqui hoje, eu achei tão relevante, copiei. Se alguém tiver interesse, vai lá no professor Google e coloca lá, Chico Xavier Pinga Fogo. Aí vocês vão achar esse vídeo. Né? Então eu vou ler aqui o que o Chico falou. Ele falou assim: nós nos encontramos no limiar de uma nova era, de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Estamos no limiar. Temos que fazer por merecer. É isso que ele está falando, né? E ele diz: se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas, sem entrar em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio, que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. Nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta, para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo, com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço. Terá o preço da paz. A gente tem que parar de guerrear. A gente tem que parar de sol vem a nós. Nós precisamos ter a fraternidade universal. É isso que ele está falando aqui. 53 anos atrás. E ele continua. E essa aqui eu acho fantástico que ele fala. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros segundo os preceitos de Jesus, ou seja, não dá para amar, pelo menos suporte, pelo menos tolera, já tá bom. É isso que ele está falando aqui. Eu achei isso, nossa, para mim valeu muito, sabe? Porque às vezes eu pensava que eu não tolero aquela pessoa, não amar. Mas suportar eu posso, né? Vou fazer um esforcinho, dá para suportar, dá para tolerar. É o que ele está falando. Se a gente conseguir suportar, já está de bom tamanho. Um dia a gente aprende a amar. E ele continua. Se não nos pudermos amar, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio, nesse milênio que nós estamos, que ele escreveu isso há 53 anos atrás. Não sabemos se no princípio, sem meados ou no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Ele repete a mesma coisa, temos que fazer por merecer. E ele continua, na nova era, novamente a mesma coisa, se não entrarmos em uma guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então
podemos esperar realizações extraordinárias na ciência humana partindo da Lua. Então, nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas, que devem ser consideradas de máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas, talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra. Porque, se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufa, onde os cientistas podem estabelecer pontos de apoio para a observação de nossa galáxia. Olha o que o Chico está falando. Isso foi em 1971. E o programa, a NASA, o programa Apollo, encerrou em 1972. E o Chico termina falando assim: então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades de nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que nós fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus, nós somos uma família universal. Eu achei isso muito interessante, porque a NASA, como nós sabemos, levou o homem à Lua pela primeira vez, em 1969, né, julho de 69. O programa Apollo da Lua, ele começou no início da década de 60. O homem pisou na Lua em 1969, e aí começou aquelas picuinhas de sempre para acabar com o programa, que era dinheiro demais, gastando muito. O alerta do Chico, lá em 1971, meus irmãos, continuam, essas despesas vão ser válidas, ser para o bem da humanidade, mas não, acabaram. Em 1972, acabou o programa Apollo, encerrou-se as pesquisas na Lua. E o Chico já disse em 71, para não fazer isso, aconselhando a não fazer, fizeram mesmo assim e tal. Só que agora, mais de 50 anos depois, acho que 53, né, se for fazer as contas, 71 para 24, acho que 52, 53, por aí, mais de 50, isso com certeza. Com mais de 50, a NASA retomou o projeto, agora é o projeto Artemis. E o plano é que ainda nessa década, o homem volte a pisar na Lua. E o Chico já falava da importância disso, é o trampolim para outros planetas, para termos contatos com outras civilizações intergalácticas, ou da nossa própria galáxia, né? Ele já nos falava isso. Então, contamos com 50 e poucos anos de atraso, mas pelo menos pegamos o caminho de novo, né? E, então, tudo isso que o Chico nos disse em relação à Lua, só vai ocorrer se a gente tiver, o que é o preço que tinha que pagar, que ele falou? Paz. Se não tiver paz, está tudo perdido. E nós estamos vivendo num mundo de extremos, onde a gente vê, meu Deus, será que vai estourar a Terceira Guerra? Vamos lá. E aí, quando a gente pensa na situação que estamos vivendo, me vem muito à mente, não sei se vocês conhecem o Greg Braden, é um pesquisador americano. Eu digo que o Greg Braden é espírito, não sabe o que é. Eu acompanho há muito tempo, até participei em 22 num seminário de 4 dias com ele, fantástico. A vibração, a espiritualidade dele. Uma pessoa boa, sabe? A gente sente aquela vibe de bondade. E ele fala, eu acompanho, quem quiser até olhar, pode ver, ele fala muito isso do que a gente está vivenciando hoje. Ele fala que nós temos como agir sim, e não é tão difícil. O que a gente tem que fazer é ser a melhor versão de nós mesmos. Porque essas vibrações superiores, elas vão se intercalando por todo o planeta. Então, se cada um consegue ser a melhor versão de si mesmo, nós estamos contribuindo para a paz no mundo. E esse melhor de nós mesmos não é só com atos. Também, obviamente, com atos, mas principalmente aqui, ó. Quantas vezes nós nos deixamos, né, levar? Essa que vos fala, a boca tá, os dois ouvidos estão mais perto dessa boca. Então,
uma técnica que eu uso quando começa aquilo, às vezes a gente está numa situação assim, que às vezes não consegue nem orar. Ah, mas passa a mão ali no Evangelho, na Bíblia, um livro de mensagem que eu deixo esparramado. No meu escritório, na escrivaninha tem um, no meu quarto tem outro, esparramado. Começou o pensamentozinho intruso, eu não te quero aqui não, abre uma passagem lá e lê em voz alta, mais alta mesmo. Ah, mas devagar a gente já vai harmonizando, vai equilibrando, para a gente procurar ser a melhor versão de nós mesmos, né? E aí, eu vou citar mais uma obra aqui, é O Caminho da Luz, psicografado pelo Chico Xavier, que ele conta, entre outras coisas, a migração dos degradados de Capela, né? A base do livro é essa, tem outras informações muito boas também. E eu também vou ler textualmente o que o Emmanuel falou. Ele fala assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Bom, se tem coletividade planetária, é porque tem outros planetas habitados. Está mais do que claro. Não adianta tentar negar que não existe, porque existe. Nós estamos vindo de várias fontes, de vários locais. E aí, ele disse: espíritos puros e eleitos pelo Senhor da vida, traduza-se Cristos. São os Cristos, são os prepostos de Jesus, são os que devem ter o WhatsApp direto ali, né? De Deus. Ó, passou bem, diretão. E aí, o Emmanuel nos diz que, nesse livro Caminho da Luz, que é a primeira vez que os Cristos se reuniram sobre a Terra, né? Sobre a Terra, que ele sabe que ele tem conhecimento, foi na época de ser criada a Terra. Isso há 4,5 bilhões de anos atrás. E depois, a segunda vez, foi quando estava planejando a vinda de Jesus para reencarnar na Terra. Foi que eles se reuniram pela segunda vez. Isso que o Emmanuel sabe. Pode ser que eles se reuniram outras vezes. Esse livro, O Caminho da Luz, foi escrito em 1961. Vai que de lá para cá já se reuniram de novo, a gente não sabe, né? Vai saber. Mas então, para saber a importância dessa reunião deles. E agora, vale lembrar que quando a Terra foi formada, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, e foi entregue aquela bola de fogo flamejante, isso no livro fala, nas mãos de Jesus para transformar, e ele com os engenheiros siderais, toda a sua equipe imensa, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um Cristo, já era o Jesus. Gente, imagina a grandeza desse Espírito. Eu estou lendo agora um livro, não sei se vocês já leram, chamado Maria de Nazaré, psicografia do Miramês, e conta a história de Maria, o preparo que ela veio para, desde pequenininha até nascer, começa com os pais da Maria. Não é foco da palestra aqui não, mas me vem à mente falar. E eu tô doida para acabar, e eu não tenho muito tempo de ler, né, gente? Quem é que tem tempo nessa terra? Mas todo dia eu leio um pouquinho. E eu tô doida para chegar lá de quando Jesus chegou, eu não cheguei ainda. Maria ainda tá com uns 12 anos de idade, eu tô ali nessa parte do livro. Mas as informações são fantásticas. E ali no livro também mostra a grandiosidade desse espírito, a amorosidade. Nós não temos condição ainda de abarcar. Por mais que fale, ainda não dá para abarcar tudo, né? Mas é um espírito assim, há 4,5 bilhões de anos atrás já era Cristo. Os planetas por onde ele passou, que ele fez a jornada que nós estamos fazendo aqui agora, já tudo virou poeira cósmica. Bom, mas isso é outra história para outro dia. Então, Jesus foi que Deus elegeu para ser o governador do nosso orbe. Um espírito dessa grandeza. Por que eu estou falando isso? Para lembrar que nós não estamos à deriva, nós não estamos abandonados. O nosso mundo tem governador e ele se chama Jesus. Ele está no leme, ele está na direção. E ele respeita também o nosso livre-arbítrio. Que a gente faz besteira e depois vai culpar Jesus, vai culpar Deus. Nós temos livre-arbítrio. Mas ele está esperando. Então,
Você já deve ter ouvido falar também, né? Em Cabra ou Capela, que fica numa grande estrela da constelação do Cocheiro, e a luz leva 42 anos para chegar à Terra. Se a gente pegar uma navezinha espacial dessas assim que não existe, vai levar 42 anos-luz para chegar lá. Já pensou? É a distância. Mas há muitos milênios, num dos planetas dessa constelação, eles já tinham atingido um nível evolutivo que já estava pronto para fazer a transição para a regeneração. Mas tinha lá alguns milhões de espíritos rebeldes que estavam atravancando esta passagem. E aí veio a pergunta, o que fazer com esses espíritos rebeldes? O Emmanuel nos conta nesse livro que os cristos se reuniram e decidiram enviar para a Terra, aquele planetinho azul, bem longe, vamos mandar esse para lá. E aí, na Terra, através do trabalho e da dor, esses espíritos iriam adquirir valores morais e ajudar no progresso dos irmãos inferiores. Estilo, basicamente, saindo dos homens das cavernas, né? Então, naquela reunião, os cristos decidiram enviar esses espíritos rebeldes para a Terra. E o Emmanuel não conta, né? Mas pode até ser que Jesus estava na reunião. Ou se não estava, eles são Cristo, eles são tudo assim, ó, eles tudo tem um WhatsApp um dos outros, né? Ou Jesus estava na reunião e eles falaram com ele, mandou um WhatsApp para ele e falou, ô Jesus, nós estamos com esses espíritos rebeldes aqui, esses irmãos, eles precisam de sair daqui, eles estão atrapalhando. E nós estamos achando que seria excelente eles ir para a Terra, ficar sob o seu comando. Porque aí eles vão aprender, através da dor e sofrimento, e vão ajudar também os que estão aí. E Jesus foi, pode mandar vir que eu tomo conta. E Jesus recebeu essa turma de espíritos rebeldes, necessitados, e disse que estariam conosco e que viria pessoalmente. Ele falou. Ele recebeu e falou, pode deixar que eu vou ficar com vocês, vou cuidar e eu ainda vou pessoalmente falar com vocês. Ele disse isso. E esses espíritos que reencarnaram, nós sabemos, as 4 raças, né? Eles se estabeleceram, definiram os padrões etnológicos aqui do planeta. E há 2000 anos, Jesus veio cumprir sua promessa. Quando ele disse, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, nós podemos perfeitamente fazer um paralelo do que aconteceu milênios atrás com os degradados de Capela, com o que nós estamos vivenciando aqui hoje na Terra. Nós estamos exatamente nesse patamar. Nós sabemos que existem milhões de espíritos rebeldes que vão ser exilados, que não vão continuar. A turma do Oba-Oba que está fazendo e acontecendo, vai desencarnar e não vai reencarnar aqui de novo. Nós sabemos, através de informações da espiritualidade, que estão já encarnando, já faz algum tempo, em espírito não estirpe mais elevada, e que principalmente a partir de 2025 eles vão reencarnar, mas assim, ó, de monte, vão reencarnar. E são eles que vão fazer a transição. Num dos outros programas do Chico, lá do Pinga Fogo, ele, não nesse vídeo, mas num outro, ele fala que a transição deve se dar por volta aí de 2058, por aí, mais ou menos. Então, se a gente for fazer as contas, é mais ou menos isso mesmo. Esses espíritos que, em grande massa, chegando em 2025. A turma do Oba-Oba, que está aprontando a galerinha peso pesado, já desencarnou, não volta para cá. Os outros. Então, muitos aqui podem pegar a regeneração do planeta. E nós outros que não podemos, vamos fazer por merecer para reencarnar no planeta. Vamos fazer a cama para a gente deitar. Quem já vai pegar e quem não vai pegar, vamos fazer ver se a gente consegue reencarnar aqui. É isso que eu acho. É isso que eu quero, esse é meu plano. Então, e quando Jesus veio entre nós, ele trouxe o seu evangelho de luz e de amor. E o evangelho de Jesus é o código moral das galáxias, nos diz Haroldo Dutra Dias. E nós sabemos que o homem encarnado, o único
local, o único orbe que já pisou foi a Lua. Não teve outro. Isso nós já sabemos. Mas isso pode mudar. Isso pode mudar. Quem sabe nós vamos visitar outros planetas, quem sabe nós recebamos visitantes de outras galáxias, ou até já recebemos, né? Quem é que se lembra daquele seriado de ficção científica Jornada nas Estrelas? A nave interestelar Enterprise, o Capitão Kirk, o Spock, o Data. Alguém aqui lembra? Já assistiu? Já? Pelo menos a Fátima já assistiu. Mais ninguém? Vocês sabem, né? É um seriado que tem na televisão, né? Agora, vamos pensar. E se um dia existir a Enterprise? O Capitão Kirk, o Spock, o Data, a única religião capaz de atender aos anseios da tripulação da Enterprise é o Espiritismo. Isso nos diz Haroldo Dutra Dias. E eu pergunto por quê? Porque o Espiritismo é a religião cósmica do amor e da verdade. É a doutrina da fé raciocinada. É o consolador prometido por Jesus. E aí, eu acho interessante, nessa palestra que eu assisti do Haroldo, ele conta que isso há muitos anos, não sei se foi em Miami, tem uns 10 anos, sei lá, não lembro mais onde, mas tem muito tempo. O Haroldo disse que estava participando de um congresso de teologia. E aí, lá no congresso, fizeram a pergunta para um dos participantes, para um padre. A pergunta foi feita para o padre, foi o seguinte: e se um dia nós tivermos contato com civilizações de outras galáxias, de civilizações interplanetárias, como é que nós vamos falar de Jesus para eles? E aí? Falar o que dentro dos paradigmas vigentes? Mas o Haroldo, sendo Haroldo, falou assim: eu, como espírita, eu não teria o menor problema. Eu pegaria o Evangelho segundo o Espiritismo, abriria no capítulo 3 e diria: há muitas moradas na casa do meu pai. Meu pai é seu pai. Prazer em conhecê-lo, irmão. Você mora longe, hein? Isso é o Haroldo, né? E para falar a verdade para vocês, se um dia acontecer comigo, eu vou fazer igualzinho o Haroldo, vou copiar nele. Aí, quando a gente olha essa situação, nós, por exemplo, numa noite, a gente está lá fora, olhando a abóbora celeste, e a gente vê todas aquelas estrelas cintilantes, algumas delas, talvez, nossas moradas siderais de outros tempos, e nós sentimos uma gratidão imensa a Deus Pai, por todas as bênçãos que recebemos. Uma gratidão imensa a Jesus, nosso Mestre, que nos mostra o caminho que conduz ao Pai. E aí, volvemos os nossos olhos para esse lindo planeta azul que nos acolhe, com a mãe amorosa aconchegando o pequenino. E nós, moradores das estrelas que somos, ora reencarnados no planeta Terra, pelas palavras do Espírito Castro Alves, na psicografia abençoada de Chico Xavier, dizemos: há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedenta de paz e amor. E no meio dos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o Espírito se agita nas tramas da evolução. Oficina onde alma presa, foge a luz, foge a grandeza da sublime perfeição. É a rija bigorna no malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. O cinzel dos escultores transformando a pedra em flores, em carralhas de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os néreos rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo reluz, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar.
A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens e reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem à luz semeia. Nas fainas do evoluir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, pelo universo inteiro ecoa, para a frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Muita paz.